Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo daquela série de vídeos para chamar você para participar do nosso webinário que vai ocorrer amanhã às 21 horas, né? Horário de Brasília, com esse tema aqui, ó, contador, dê um upgrade na sua carreira, torne-se um auditor independente, tá certo? Então quem já viu o vídeo, né? Esse sou eu, professor Márcio Marques Gonçalves, eu sou contador, eu sou professor universitário, né, de cursos de graduação e pós-graduação, também sou auditor independente certificado, registrado no CNAE, no IBRACON, perito contador também certificado, né, registrado no Cadastro Nacional de Peritos Contadores. Também sou empresário contábil, né? Sou proprietário da Gonçalves Consultoria, Assessoria e Asseguração. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a alternativa de você fazer o exame do Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o CNAE. Né? O que é esse registro, né, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes? Né? Quem é que patrocina, né? Quem é que estimula os contadores a se registrar e como que se dá esse exame, né? E quais são os tipos de exames e o que você precisa estudar para passar nessa prova, nesse exame, tá certo? Vamos só falar uma coisa também extremamente importante, aquilo que nós já falamos no vídeo passado. Você como contador, você pode realizar qualquer trabalho inerente à nossa profissão de profissionais de contabilidade, tá certo? Dentre elas a auditoria, né? Lembra lá que nós falamos sobre aquele leque de possibilidades, né, no vídeo anterior, sobre a formação de contador? Pois é, você como contador, com seu CRC registrado, né, nos conselhos regionais estaduais, você pode exercer qualquer uma daquelas atividades inerentes, inclusive à auditoria. Tá? A vantagem de você buscar uma certificação, como a certificação do CNAE, é que essa certificação ela vai lhe dar um status diferenciado no mercado, tá certo? As empresas que vão lhe contratar para fazer serviço de auditoria, né, elas vão dar preferência para aqueles profissionais que têm uma certificação como essa, uma certificação profissional. Tá? É igual, por exemplo, existe uma certificação para gerentes de projetos que é o PMP, né, o Project Manager Professional do PMI, né, o Project Manager Institute, que é uma certificação, o PMP é uma certificação para gerentes de projetos, né, uma certificação de mercado que é elaborada pelo PMI. Tá? No nosso caso aqui, essa certificação do CNAE é exatamente isso, ela dá um status diferenciado para aquele profissional que tem essa certificação. E aí as empresas acabam preferindo contratar esse profissional. E a outra grande vantagem, tá? Como essa certificação ela foi desenvolvida e é mantida tanto pelo Conselho Federal de Contabilidade e também pelo IBRACON, né, o Instituto Brasileiro de Contadores, de Auditores, né, contadores auditores. Então, esses organismos, né, essas organizações, elas visam melhorar a qualificação, né, desses profissionais que estão aí no mercado, tá? Mediante a concessão de certificações como a do CNAE, desde que a pessoa passe numa prova, num exame de qualificação técnica, tá certo? Então, voltando para cá, esse Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade, ele foi regulamentado pela Resolução CFC 1495, de 20 de novembro de 2015. E ele tem como objetivo cadastrar todos os profissionais que atuam no mercado de auditoria independente, permitindo assim os CFCs e os CRCs, né, de cada região, de cada estado, conhecer a distribuição geográfica desses profissionais,
como atuam no mercado, o nível de responsabilidade de cada um e disponibilizando assim também informações para que os regionais possam fiscalizar o exercício dessa profissão com mais eficácia, tá? Então observe o seguinte, a partir do momento que você passa no exame do CNAE, né? Que você obtém êxito nesse exame, você passa a fazer parte de um cadastro nacional de auditores, e aí é muito comum, por exemplo, a empresa está procurando, como já aconteceu comigo, uma empresa está procurando por um auditor independente que possa fazer auditoria lá nos seus balanços. Então, a primeira coisa que eles fazem é procurar nesse cadastro nacional de auditores independentes ou consultar o CRC local se tem algum auditor que esteja nesse cadastro e que possa fazer a auditoria dessa empresa. Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Uma vez recebi um pedido de uma empresa concessionária de veículos lá de Boa Vista, de Roraima, que precisava ter um auditor independente, certificado, porque o contrato social deles, no caso o estatuto, como eles eram uma SA, exigia que os seus balanços fossem auditados por um auditor independente certificado, tá certo? Então foi o que aconteceu, fiz esse trabalho, foi muito bacana, fui lá em Boa Vista fazer esse trabalho, tá? Então o contador, como eu falei para vocês, o contador que consegue ser aprovado, né, que obtém êxito, e não é difícil, tá? No final desse vídeo eu vou até apresentar para vocês várias oportunidades. Esse contador que foi aprovado no exame de qualificação técnica, ele será inscrito de forma automática, como falei para vocês, nesse cadastro, tá? A partir da data de publicação no Diário Oficial da União. Não é legal? Você passa a ser conhecido nacionalmente, tá? Bom, mas quem é que vai controlar o CNAE? O CNAE, como eu falei para vocês, ele é controlado pelo Conselho Federal de Contabilidade e ao Conselho Federal de Contabilidade, os profissionais terão acesso por meio do site lá do portal do CFC para registro, manutenção de dados, bem como a emissão das certidões de regularidade. Para ter uma ideia, aqui em Manaus eu tenho um cliente que é uma grande empresa, SA de capital, aliás, ela é uma sociedade de economia mista ligada aqui ao governo do estado, onde eu faço a auditoria anual deles, tá certo? E eles exigem, né, que eu toda vez apresente a minha regularidade, né, a minha certidão de regularidade junto ao CFC e junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes, tá certo? Bom, mas quem pode se registrar no CNAE? Quem pode registrar aquilo que eu já falei, os profissionais registrados na categoria de contador, independentemente do tempo de registro. Então é aquilo que eu falei para vocês. Olha, eu consegui, né, o meu registro como contador em 2002. Né? Eu já era formado em processamento de dados. Quando eu fui para outra cidade, lá no interior de Rondônia, Vilhena, para gerenciar um CPD, eu quis ir para essa área de gestão e o curso que mais me agradou foi o curso de Ciências Contábeis. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi também ter me formado como contador, né, no curso de Ciências Contábeis. E aí eu fiz o exame, na época, o exame de suficiência do CFC, ele era, se eu não me engano, o penúltimo exame do CFC antes que ele deu uma parada. Então, eu consegui o meu registro em 2002 e fui trabalhando como assessor contábil e tal. A partir daí, né, continuei ainda com o meu trabalho como analista de sistema. Em 2005, voltei para Manaus. E já quando eu voltei para Manaus, eu comecei a atuar como professor de ciências contábeis, né? Uma das coisas que eu sempre adorei é dar aula, né? Uma das coisas que me gratifica bastante é ser professor, né?
E desde lá eu vim dando aula aqui nas faculdades, aqui em Manaus, tanto nas graduações quanto nas pós-graduações, mas sempre em ciências contábeis. E aí, a partir de 2016, é que eu comecei, a partir de um cliente que queria fazer uma auditoria, e isso já em 2014, eu comecei a me interessar pela certificação do cadastro do CNAE. Então, em 2016, eu consegui o meu registro e, a partir dali, eu venho trabalhando ativamente em trabalhos de auditoria e asseguração, né? Como eu também tenho registro como perito contábil, eu também faço trabalhos de perícias contábeis para as empresas. Eu, como perito, prefiro ser perito das partes, né? Ser o perito das empresas. Você pode ser também perito judicial, mas eu prefiro trabalhar na perícia como perito das partes. Mas voltando para o caso de auditor certificado pelo CNAE, tá? O que acontece é isso, ó. Qualquer profissional contador, independente do tempo de registro, ele poderá se inscrever no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, né, o CNAE, do Conselho Federal de Contabilidade. Então, para tanto, esse profissional tem que se submeter à aprovação no exame de qualificação técnica promovido pelo CFC com apoio do IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil, que eu também tenho registro lá no IBRACON, tá certo? Então, você, obtendo êxito nesse exame, passa a fazer parte de uma classe, né, de um cadastro de profissionais que atuam nessa área de auditoria. E olha, vou falar para vocês, foi também a segunda melhor coisa que eu já fiz na minha profissão. Eu me arrependo hoje de não ter feito antes, né? E não estar trabalhando antes em auditoria, lá desde 2002, quando eu consegui o meu registro como contador, tá certo? A minha esposa, ela fala sempre isso, ó, tu já devia ter feito isso antes. Pois é, verdade. Hoje eu me arrependo de não ter, logo depois de conseguido o meu registro como contador, já ter feito em seguida o meu registro lá no CNAE, tá certo? E já ter atuado em auditoria desde lá. Olha, eu não vou enganar vocês. As minhas rendas, elas triplicaram a partir do momento que eu comecei a também prestar serviço na área de auditoria e asseguração, tá certo, gente? Então, vale muito a pena mesmo você, contador, dar um upgrade na sua carreira se tornando auditor independente. Isso é verdade. Eu falo por mim e conheço muitos outros casos, muitos amigos meus que também conseguiram isso aí. Muito bem. Então, como obter esse registro do CNAE? É aquilo que eu falei para vocês. A condição para a obtenção do registro do CNAE é a aprovação no exame de qualificação técnica, tá? De acordo com a resolução CFC 1018, de 18 de fevereiro de 2005. Então, no caso da aprovação na prova de qualificação técnica, né, no exame de qualificação técnica, caberá ao candidato fazer o seu cadastro no portal do CFC, o qual, depois de ser validado, será incluído no CNAE, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Bom, atualmente, quem consegue o êxito na prova, automaticamente já é inscrito nesse cadastro, tá certo? E aí, ressalta-se também, ó, não será exigido nenhum pagamento para você, ou taxa, para você se registrar nesse cadastro, tá legal? Ok? Quais as obrigações dos inscritos no CNAE? Uma vez inscrito no CNAE, o contador estará obrigado ao quê? Manter o seu registro regular perante o Conselho Regional de Contabilidade, comprovar o cumprimento dos requisitos pertinentes à educação profissional continuada, que é um programa do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, manter atualizados os seus dados cadastrais, tá certo? E trabalhar, ok? Trabalhar na área de auditoria. Bom, quais são os direitos, né, aos assegurados e também as legislações pertinentes? Está aqui, ó. Os contadores registrados no Cadastro Nacional de Auditores Independentes será disponibilizada a emissão de certidão de registro no CNAE,
né, para os devidos fins, inclusive para comprovação perante a Comissão de Valores Mobiliários, quando da obtenção e da manutenção de registro nesse órgão. Então, aqui, gente, presta atenção. O CNAE é o primeiro passo, caso você queira ser registrado lá na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM. Entendeu? Qual é a vantagem de você se registrar na Comissão de Valores Mobiliários na CVM? Acontece o seguinte: os contadores com registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, né, como auditores que passaram no exame de qualificação técnica, se quiserem fazer auditorias para empresas, né, que são regulamentadas pela CVM, que são quem? As SAs de capital aberto, tá? Então são grandes empresas nesse país. Então essas empresas, elas muitas vezes têm no seu estatuto que elas só podem ter os seus balanços, as demonstrações contábeis publicadas e auditadas por auditores independentes registrados lá na CVM. Então o que acontece? O que acontece é que você passa a um novo patamar, né, na profissão de auditor, tá certo? Então, observe o seguinte: o primeiro patamar é você ser contador registrado lá no CFC, né? Passou no exame de qualificação técnica e tal, sei o quê. O segundo patamar, se você quiser ir para essa área de auditoria, é obter êxito no exame de qualificação técnica lá do Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o CNAE, e começar a atuar na área de auditoria. O terceiro patamar, que é um patamar assim fantástico, tá? Para ter uma ideia, em média, por exemplo, o valor da hora como auditor, ele gira aí no Brasil, né, o auditor registrado só no CNAE, em torno de R$300 a hora, tá certo? É lógico que cada região tem as suas particularidades de valores e assim por diante. Mas a média é mais ou menos essa, então em R$300 a hora. Quando você passa a ser registrado na CVM, esse valor vai para R$500 a hora em média, tá? Então você passa para outro patamar, você consegue ter remunerações muito boas. E o que é melhor, você faz auditoria aonde? Aonde estiver aquela SA. Concorda comigo? Tá certo? Você pode participar de licitações diversas, né? Recentemente nós participamos de uma licitação, por exemplo, lá em Brasília, para ter uma ideia, tá certo? Então é exatamente isso, tá? Então os direitos são assegurados aos registrados no CNAE, para que você possa se registrar na CVM. É lógico, o registro na CVM tem alguns pré-requisitos, né? Inclusive tem taxas que você tem que pagar trimestralmente, tá certo? Mas o primeiro passo para o seu registro na CVM é você ter o seu exame de qualificação técnica, êxito no exame de qualificação técnica e ter o registro no CNAE, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, entendeu? Beleza? Qual é a legislação profissional que regula o CNAE? O CNAE está regulamentado pela Resolução CFC 1019, de 18 de fevereiro de 2005, ok? Muito bem, mas a gente está falando aqui o que é esse exame de qualificação técnica. É a forma criada pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo IBRACON para avaliar o conhecimento e a competência técnica de profissionais contadores que pretendem obter o registro no CNAE, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, com vistas a atuarem na área de auditoria independente. Tá? Então, como nós já falamos, a aprovação no exame, portanto, é condição sine qua non para a obtenção do registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade. Ok? Por que a realização do exame de qualificação técnica? Como eu falei para vocês, o EQT é o principal requisito para o ingresso no CNAE, né, do CFC. E também é uma exigência
da Comissão de Valores Mobiliários. Né? Para você se registrar na CVM, aquilo que nós já falamos, você precisa primeiro estar registrado no CNAE. Para todos que desejam obter da CVM, né, e queiram atuar como auditores independentes no âmbito de mercado de capitais. O Banco Central do Brasil, Bacen, também exige a aprovação em exame de qualificação técnica específica, né, para os responsáveis técnicos, diretores, gerentes, supervisores e todo e qualquer outro contador com função de gerência envolvido em trabalhos de auditoria independente em instituições financeiras. Tá certo? Em instituições financeiras. Então, olha só, esses órgãos eles exigem essa comprovação de qualidade, tá? Que o EQT, o Exame de Qualificação Técnica, vai dar para esse profissional. Bom, além do EQT, você pode fazer também, como eu falei aqui, a prova específica para auditores que atuem ou pretendem atuar em instituições regulamentadas pelo Banco Central do Brasil e também a prova específica para auditores que atuam nas instituições regulamentadas pelas Superintendências de Seguros Privados, a SUSEP. Beleza? Bom, e aí? Qual é a frequência e quem pode participar? E mais informações aqui. Ó, o exame acontece pelo menos uma vez ao ano, né? No entanto, ele pode ser aplicado mais de uma vez ao ano. Nos últimos exames, desde 2016 para cá, ele tem ocorrido numa média de 2 vezes por ano. Né? Essas 2 vezes por ano, eles são avisados através de edital, né, do Conselho Federal de Contabilidade, mas eles ocorrem mais ou menos ali no primeiro semestre, nos meses de março e abril, e no segundo semestre, setembro ou outubro, tá certo? Poderão participar, então, todos os contadores regularmente registrados no Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição, que exerçam ou pretendam exercer a atividade de auditor independente, como empregado ou sócio de empresa de auditoria ou como autônomo, tá? Então, aquilo que eu falei para você, você contador, só com seu CRC, você pode participar de projeto de auditoria, você pode até assinar uma auditoria. A vantagem do CNAE é que ele é visto pelo mercado com bons olhos, tá certo? As empresas elas procuram contratar profissionais que tenham essa certificação profissional e, além do mais, você passa a fazer parte de um cadastro nacional de auditores, tá certo? O Conselho Federal de Contabilidade ele fará publicar com, no mínimo, 60 dias de antecedência no Diário Oficial da União um edital na qual são estabelecidas todas as informações inerentes ao exame, tá certo? Para fazer o exame, então, o contador deverá preencher um formulário próprio obtido por meio do portal do CFC ou do CRC da sua jurisdição, pagar a taxa de inscrição ao CRC nos modos estabelecidos do edital, tá certo? Então, essa é a única taxa que você vai pagar. Você só paga uma taxa lá para poder fazer o exame, tá certo? Que isso só cobre os custos do exame. Mas para se registrar no cadastro, que é automático para quem passa, não é exigido mais nenhuma taxa, tá? A CVM exige uma taxa trimestral para os auditores que estão registrados lá na CVM poder fazer os seus trabalhos, tá certo? Ok? Bom, mas aí, beleza. Então você já viu que é bacana, que vale a pena, né? Quais são as matérias que são exigidas para os candidatos? As matérias exigidas no exame, na prova de qualificação técnica geral, elas estão previstas naquela resolução 1018 de 2005 e são as seguintes. Você tem que estudar o quê? Legislação e ética profissional, tá? Não só como contador, mas também como auditor, tá certo? Os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então tem que ter um domínio sobre as NBCs, as normas brasileiras de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade TA, né, técnicas de auditoria, que são
da profissão de auditor. Tem que estudar auditoria contábil, o processo de auditoria, tá certo? Lá no final eu vou mostrar para vocês algumas alternativas que eu quero apresentar para vocês, tá certo? Para estudar para esse exame. A legislação societária também, tá? A legislação comercial, a legislação societária também é exigida. A legislação e normas de organismos controladores do mercado, como a CVM, como o Banco Central, como a SUSEP, entendeu? E também língua portuguesa aplicada. Por quê? Porque você vai fazer essa prova, é uma prova que ela é dividida em duas partes. A primeira parte são 50 questões objetivas, tá certo? E a segunda parte, quem passa aqui obtendo o mínimo de 50% dessas questões, aliás, de 60% dessas questões aqui, né, quem passar e obter um mínimo de 60% das questões objetivas, faz a segunda fase. A segunda fase é uma prova discursiva. Então, a pessoa vai ter que descrever ali, ela vai ter que escrever, por exemplo, um parecer, geralmente é um parecer, mas ela vai ter que escrever. E se a pessoa não sabe escrever, ela não passa, tá certo? Ok? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, a prova ela tem 50 questões, tá? Objetivas e 2 questões discursivas, tá certo? Aquilo que eu falei para você, você tem que conseguir um mínimo de 60% das questões objetivas para poder se classificar e fazer as questões discursivas, tá certo? Que, aliás, você faz tudo no mesmo dia. Então, o que acontece? O CNAE, ele só vai corrigir a tua questão discursiva se você obter pelo menos 60% da pontuação na sua prova objetiva, tá legal? Ok? Então, conseguiu no mínimo 60% da prova objetiva, eles corrigem a tua discursiva. E aí a discursiva é a mesma coisa, né? Tem que ter pelo menos 60% dessa prova, tá? Discursiva. As questões objetivas ele vale 1 ponto cada e as discursivas vão valer 2,5 pontos cada. Tá? As provas vão ser realizadas em cada estado onde existirem candidatos, em locais definidos e divulgados pelo Conselho Regional de Contabilidade daquele estado. Tá? A minha prova eu fiz lá aqui no CRC AM, né? No CRC aqui do estado do Amazonas, tá certo? Isso lá em 2016, ok? Bom, e aqui, gente, tem essas alternativas que eu falei para vocês. Como é que eu posso lhe ajudar a conseguir obter êxito no exame do Cadastro Nacional de Auditores Independentes? Primeiro, eu estou aqui fazendo essa série de vídeos lhe convidando para esse nosso webinário, cujo título é Contador, dê um upgrade na sua carreira, torne-se auditor independente, tá certo? Esse webinário, tá aqui o link, tá certo? Que é webinar.center.joy.ula1494. Se inscreva lá na página do webinar, tá certo? Porque nós vamos amanhã, dia 7 de maio, às 21 horas, hora de Brasília, tá? Uma transmissão direta e online falando tudo isso. Como dar um upgrade na sua carreira, tá certo? E, ó, muito obrigado por você ter participado dessa série de vídeos. Mas não esqueça de se inscrever lá no nosso webinar, tá certo? Uma outra solução que eu tenho é o seguinte, nós lançamos também esse curso online de formação de auditores independentes, tá certo? No webinar nós vamos falar sobre o curso de formação, mas se você tiver interesse, está aqui o nosso link de inscrição, tá certo? Se inscreva nesse link de inscrição para poder fazer o nosso curso online de formação de auditores independentes, que é exatamente isso, um curso de formação de auditores e também um preparatório para o exame de qualificação técnica do CNAE, que deve ocorrer no segundo semestre desse ano de 2020, tá certo? Então, esse curso, além de te dar a formação de auditor, as técnicas, os conhecimentos, as necessidades, tá? Os conhecimentos necessários para você realizar
os seus projetos de auditoria também ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse é um curso teórico e prático, então nós vamos ter simulados, nós vamos ter exercícios, já preparando você para o exame de qualificação técnica do segundo semestre de 2020, tá certo? Se por acaso esse exame não ocorrer agora no segundo semestre, pelo menos você já fica preparado para o próximo, né? Exame de qualificação técnica, tá certo? Então se inscrevam aqui, esse curso vai ser online, nós vamos ter também, como webinar, vagas limitadas, tá? Então, o primeiro convite que eu lhe faço é esse: venha para o nosso webinar, tá certo? Amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, se inscreva, porque através desse link você vai poder ver esse webinar. E se você tiver interesse, também faça a sua inscrição no nosso curso online de formação de auditores independentes, tá certo? E preparatório para o exame do CNAE. Beleza, amigos? Muito obrigado mais uma vez. Aqui estão todos os meus contatos, tá certo? Fique à vontade de mandar mensagem, ok? Eu estou aqui, esse meu telefone aqui, o 98159-1780, o código aqui é 92, ele é o meu celular WhatsApp, tá certo? Fique à vontade para me mandar notícia. E, muito importante, tá? Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal do YouTube, beleza? Esse vídeo, que nem o vídeo 1, vai estar lá no meu canal do YouTube, tá certo? Então me procure lá no link que nós vamos colocar aqui, que é o Márcio Marques Gonçalves, tá certo? Lá no meu canal do YouTube. Tá legal, amigos? Muito obrigado aí, um grande abraço!